Olá crianças, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês sobre o histórico da industrialização, falando assim de revolução industrial. Esse vídeo é um complemento do que a gente estudou na semana passada, na aula passada, onde nós estudamos aí o processo de artesanato, manufatura, maquinofatura, né, até chegar ao processo, né, de maquinofatura, que é denominado aí o processo inicial da industrialização. A industrialização em si, né, se iniciou realmente a partir do processo da maquinofatura. Mas onde foi que se iniciou a indústria? Então, para isso, eu trago para vocês aqui o histórico da industrialização, falando um pouco sobre a Revolução Industrial. Pois bem, crianças, a Revolução Industrial, ela surgiu no final já do século XVIII, na metade do século XVIII para o final do século XVIII, na Inglaterra. Tá? Nós podemos dizer que a industrialização surgiu lá na Europa. Foi um período de grande desenvolvimento tecnológico. Foi nela também que houve grandes transformações, grandes mudanças, isso num contexto geral, tanto no âmbito de produção, quanto no âmbito das relações de trabalho, quanto também nas questões sociais e econômicas. A Revolução Industrial, ela foi primordial e fundamental para a consolidação do capitalismo. Na Inglaterra, como eu havia dito a vocês, que surgiu lá, né, a Revolução Industrial, o trabalho artesão foi substituído pelo manufaturado. E o manufaturado foi substituído pela maquinofatura. Como se deu essa substituição? Se deu justamente com a criação ou com a construção da primeira máquina a vapor. Como eu havia dito a vocês, a Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico. Então, a Inglaterra, ela desenvolveu aí a primeira máquina a vapor. Essa máquina a vapor, ela foi destinada para a produção têxtil, ou seja, para a produção de roupas. Essa Revolução Industrial também ocasionou outros avanços tecnológicos. Avanços esses que nós podemos caracterizar aí, aliás, não caracterizar, podemos descrever como a criação da locomotiva, consequentemente a abertura das estradas de ferro. Estradas de ferro essas que serviam, a partir das locomotivas, transportar pessoas e mercadorias. Com a Revolução Industrial, gente, como eu havia dito a vocês, o modo de produção ele foi substituído da manufatura para a maquinofatura. Não tendo aí, com a substituição para a maquinofatura, seria justamente também aí a inserção das máquinas nas fábricas, fazendo com que não houvesse a necessidade de se ter tantos trabalhadores. Então a gente para refletir. Revolução Industrial, substituição do homem, do trabalho do homem, da mão de obra feita pelo homem, pelas máquinas. Hoje, né, em nossa contemporaneidade, nós chamamos essa substituição do homem pelas máquinas, gerando aí um grande desemprego, de desemprego estrutural. Por que desemprego estrutural? Porque o homem está sendo substituído pelas máquinas. Pois bem, gente, não tendo mais a necessidade de se ter tantos trabalhadores, trouxe algumas consequências para aqueles trabalhadores que ficaram trabalhando nas fábricas. E que consequências foram essas? Aqui eu listei para vocês algumas. Uma delas, a diminuição dos salários. A outra, o aumento da jornada diária de trabalho. Só para vocês terem ideia, um trabalhador dentro de uma fábrica, ele chegava a trabalhar aí 16 horas por dia, com apenas 30 minutos de almoço. E o detalhe, eram máquinas, né? Eram máquinas. Então, aquele trabalhador que não aguentasse essa jornada longa de trabalho, que não aguentasse ficar só 30 minutos de descanso para almoçar,
que não aguentasse a pressão do trabalho, eles eram substituídos por outros. Simples assim. Sem contar, gente, que dentro desse trabalho fabril, desse trabalho dentro das fábricas, não havia segurança nenhuma. Vários trabalhadores adoeciam e além de adoecerem, vários trabalhadores sofriam acidentes constantemente. Ou seja, trabalhando sofria acidente e ia para casa. Não se tinham leis trabalhistas para manter um trabalhador acidentado em casa e recebendo o seu dinheiro. Quem era o prejudicado com tudo? O trabalhador. No ato do acidente, né, muitos perderam braço, muitos perderam dedo, né, sofreram acidentes gravíssimos. Muitos morreram porque não se tinha segurança no trabalho. Hoje a gente tem aí, né, as pessoas que trabalham com segurança no trabalho, né, tem os EPIs, né, que são os aparelhos aí que as pessoas colocam para você trabalhar em determinadas funções dentro das indústrias, dentro das fábricas, né? Pois bem, diante dessas situações, os trabalhadores se juntaram e criaram dois movimentos. Um foi o ludismo, em 1811, e o outro foi o cartismo, em 1830. O que vem a ser o ludismo? No ludismo, as pessoas que eram adeptas a ele diziam que as máquinas estavam roubando seus empregos. Então eles tinham por objetivo, né, essas pessoas que eram adeptas ao ludismo, eles queriam invadir as fábricas, queriam quebrar as máquinas, porque dizia que eles estavam ficando desempregados devido a essas máquinas. E no cartismo de 1830, já foram grupos de pessoas que criaram aí os movimentos, como os movimentos sindicalistas, né? Lutavam aí pelos direitos trabalhistas dos trabalhadores, dos homens que trabalhavam nas fábricas, lutavam aí pelos direitos políticos dos trabalhadores. Agora, gente, tudo isso lá na Inglaterra. Inglaterra que foi o berço da Revolução Industrial. E será que aquelas pessoas que criaram o movimento chamado cartismo, eles conseguiram alguma coisa? Conseguiram. Né? Mas conseguiram a partir de greves, de movimentos pesados, de irem para a rua, de protestar. Conseguiram. Né? Conseguiram aí também diminuir a jornada de trabalho de 16 horas para 10 horas. E assim as coisas foram modificando, as coisas assim foram se transformando diante do que nós entendemos aí como Revolução Industrial. Gente, a Revolução Industrial, ela foi dividida em 3 fases. Nós tivemos aí a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. Eu gostaria que vocês entendessem que não é aula de história, tá? Eu estou passando um pouco aí para vocês sobre Revolução Industrial. Então eu trouxe aqui o que seria a primeira Revolução Industrial. Tá? Refere-se ao processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental, entre 1760 e 1850. Em 1760, tá? 1750, 1760 foi quando se iniciou o processo de Revolução Industrial, o processo de substituição da manufatura para a maquinofatura lá na Inglaterra. No Brasil, que nós vamos estudar posteriormente, tá? A industrialização no Brasil. Tá? No Brasil, a industrialização é chamada de industrialização tardia. Por que industrialização tardia? Só para vocês terem ideia, no Brasil, a indústria se iniciou 100 anos após a Inglaterra. Ou seja, na Inglaterra se iniciou em 1750 e aqui no Brasil em 1850. Tá? Nessa primeira Revolução Industrial, estabeleceu-se uma nova relação entre a sociedade e o meio, bem como possibilitou a existência de novas formas de produção que transformaram o setor industrial, dando início a um novo padrão de consumo. As principais invenções dessa fase que modificaram todo o cenário vivido na época foram a utilização do carvão como fonte de energia, o consequente desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva. Nessa fase foi também desenvolvido o telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação quase instantânea. A produção modificou-se, diminuindo aí o tempo e aumentando a produtividade. As invenções possibilitaram o melhor escoamento de matérias-primas,
Que inovações, que invenções foram essas? A própria locomotiva, ela facilitou aí o escoamento, a ida de mercadorias e até de matéria-prima, tá? Bem como de consumidores, e também favoreceram a distribuição dos bens produzidos. Essas locomotivas que se locomoviam pelas estradas de ferro. A segunda revolução industrial refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX até meados do século XX, tendo seu fim aí durante a Segunda Guerra Mundial. A industrialização avançou os limites geográficos da Europa Ocidental, espalhando por outros países como os Estados Unidos, o Japão e outros países da Europa. Compreende a fase de avanços tecnológicos ainda maiores que os vivenciados na primeira fase, bem como o aperfeiçoamento de tecnologias já existentes. O mundo pôde vivenciar diversas novas criações que aumentaram ainda mais a produtividade e, consequentemente, aumentaram o lucro. O lucro de quem? O lucro das indústrias. Houve nesse período também grande incentivo às pesquisas, especialmente no campo da medicina. As principais invenções desta fase, desta segunda Revolução Industrial, está associada aí ao uso do petróleo como fonte de energia. Ou seja, na primeira Revolução Industrial, nós tivemos o carvão como fonte de energia. Na segunda Revolução Industrial, nós já tivemos o petróleo como fonte de energia, tá? Utilizado aí na invenção do motor a combustão. Além disso, nós tivemos a eletricidade, que antes era utilizada apenas para desenvolvimento e pesquisas em laboratórios. E nesse período começa a ser usada como funcionamento de motores, com destaque para motores elétricos e a explosão. O ferro, que antes era largamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço. E por último, nós temos aí a terceira Revolução Industrial, conhecida também como Revolução Tecnocientífica. Iniciou-se na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase representa uma revolução não só no setor industrial, visto que passou a relacionar não só o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo, mas também o avanço científico, deixando de limitar-se a apenas alguns países e espalhando-se por todo o mundo. As transformações possibilitadas pelos avanços técnicos científicos são vivenciados até os dias atuais, sendo que cada nova descoberta representa um novo patamar alcançado dentro dessa fase da revolução, consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. A introdução da biotecnologia, robótica, avanços na área da genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras áreas, transformaram não só a produção, como também as relações sociais, o modo de vida da sociedade e o espaço geográfico. Gente, todo esse desenvolvimento proporcionou avanços na ciência, avanços na tecnologia, que nós relacionamos o que chamamos de globalização. Tudo isso converge para a diminuição do tempo e as distâncias, ligando pessoas, lugares, transmitindo informações, superando então os desafios e obstáculos que permeiam a localização geográfica, as diversas culturas físicas e sociais. Em consequência, gente, de tudo isso aí, nós temos que houve um aumento aí da produtividade, mudanças nas relações de trabalho, alterações no modo de vida e padrões de consumo da sociedade, tá? Alterou-se também a relação entre o homem e a natureza. Houve avanços em diversos campos de conhecimentos, além de promover um diverso impacto no meio ambiente, que nós chamamos aí de impactos ambientais.